Ana Sendói. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tenho o meu ajudante preferido. Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu me chamo Ana, sou professora de amigurumis. Aqui no meu canal vocês vão ver vídeos de vlog, dicas e passo a passo. Então, para quem não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Vou deixar na telinha as minhas outras redes sociais, que por lá eu sempre tô postando conteúdo extra. Eu vou deixar o meu pequeno apresentar a peça para vocês e aí a gente já vai pro vídeo aula. Chegar mais pertinho, filha. É um mini cavalinho, gente. Eu fiz pensando em vocês. De chaveiro. De chaveiro, pode servir de chaveiro. E olhem só que fofurinha. Meu filho encanou que quer ele de olhinho aberto, né, Heitor Mazeiro? Quer ele de olhinho aberto, então eu vou ter que fazer os olhinhos abertos. Mas pra videoaula eu ensinei vocês a fazer de olhinhos fechados, tá bom? Então eu espero muito de coração que vocês gostem da nossa videoaula, foi feita com muito carinho. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, pra gente começar, nós vamos começar pelas patinhas do nosso cavalinho, tá? Pra fazer as patinhas, nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não fecha tudo, tá? Olha, fechamos só um pouquinho, o suficiente pra gente começar a segunda carreira, tá? E na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, tá bom? Então, aí lá no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer os meus 6 aumentos e depois eu volto com vocês. Prontinho, olha, finalizada aqui então a minha segunda carreira. Agora eu já posso fechar todo o anel mágico. A gente puxa pra frente aqui, ó, pra marcar a carreira, tá? Ó, eu puxo o fiozinho do anel mágico pra marcar a carreira. Mas pra quem não quiser puxar o fiozinho, agora é a hora de colocar um marcador, tá bom? Agora a gente vai indo pra carreira 3. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser 12 pontos baixos na carreira. Vou também falar aqui as próximas carreiras, tá bom? Que vai ser essa aqui, a carreira 3, 4, 5, 6 e 7. De ponto sobre ponto, tá bom? Então, no total, nós vamos ter 5 carreiras retas de 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreirinhas retas, depois eu volto com vocês. Pronto, gente, olha, voltei aqui com a primeira patinha finalizada, tá? Ela fica assim, desse jeitinho. A primeira patinha nós cortamos, tá? E aí a gente vai precisar de outra patinha igualzinha a essa, tá? Então, eu vou fazer a minha segunda patinha. Na segunda patinha, vocês não cortem o fio, tá? Só corta o fio na primeira patinha. Na segunda patinha, a gente não corta o fio e depois eu volto junto com vocês pra gente dar continuidade. Então, ó, tô com a minha primeira patinha aqui, com a segunda já feitinha. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos, finalizou aqui, né? Faz 2 correntinhas, já pode vir com a outra para poder prender, tá? Nós vamos prender bem aqui, ó, onde a gente terminou a carreira, tá, ó? Deixa eu me ajeitar aqui. Estão vendo, ó? Esse aqui foi o nosso último pontinho. A gente já vai vir no pontinho da frente, prender e já vir trazendo o fiozinho para ir arrematando ele junto, tá, ó? Então, ficou assim as perninhas do nosso cavalinho. Agora, aqui nós vamos fazer lá os 12 pontos baixos, né? Já trazendo o fiozinho pra vir arrematando ele junto. E aí, a hora que a gente chegar lá nas 2 correntinhas, eu já explico pra vocês o que que a gente vai fazer, tá bom? Tô chegando aqui já nas 2 correntinhas.
Ó, até aqui no último pontinho a gente faz. Agora, a gente tem as duas correntinhas, lembra que a gente fez aqui, ó? Não sei se o celular vai querer focar, mas a gente tem duas correntinhas aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 aumentos, tá? Então, cada correntinha vai ter um aumento, tá bom? Então, eu vou vir aqui na primeira correntinha, ela ficou bem apertadinha. Ó, um ponto baixo, outro ponto baixo dentro dela, tá? Então, a gente já fez um aumento. Na correntinha da frente, outro aumento, tá? E agora aqui a gente faz os 12 pontos baixos por toda a volta, tá? Sempre procura fazer estes pontinhos aqui, ó, bem apertadinhos para não ficar buraquinho na peça, tá? Se eu perceber que ficou um buraquinho aqui, como ficou, o que que eu faço? Então, vendo esse último ponto aqui, ó, eu introduzo aqui dentro dele, puxo e venho no próximo, introduzo e puxo e tiro tudo, tá? Olha, a gente faz como se fosse uma diminuição, porque esse ponto aqui, se eu colocar um ponto baixo sozinho aqui dentro dele, nós vamos ficar com um ponto a mais na carreira, a gente vai ficar com 13 ao invés de 12. Então, o que que eu faço? Eu faço uma diminuição com ele, pra não ficar buraquinho, tá? Mas aí, com vocês, é só se ficar o buraquinho mesmo, tá bom? Se não ficar o buraquinho, pode só seguir fazendo ponto sobre ponto, tá? Vamos fazer aqui, deixa eu puxar mais fio, ponto sobre ponto. Até chegar do outro ladinho, pra gente poder fazer os 2 aumentos novamente, tá? Então, olha, aqui, ó, já cheguei do outro ladinho. Vou fazer os meus 2 aumentos. Vou fazer o meu primeiro aumento. E o meu segundo aumento. E finalizamos a carreira. Opa, esse aqui ficou bem feio, porque eu peguei lá do outro lado, gente. Introduzi onde não era. Aqui, ó, prontinho, agora sim. Aí, finalizamos, então, a carreira de número 8, que foi a junção das duas patinhas, tá bom? Agora, a gente tem que vir com um fiozinho de outra cor. Vamos pegar aqui um pedacinho de fio de outra cor e vamos colocar aqui pra gente conseguir marcar as carreiras, tá? Pra quem quiser colocar marcador também, fica à vontade, tá? E agora, nós vamos fazer a carreira Gente, eu fiz a carreira, eu falei que essa era a carreira de número 8, perdão, não é. Aqui eu marquei na receita a carreira de número 9, tá? A carreira de número 8 foi aquela carreira que a gente juntou e fez as duas correntinhas aqui no meio para fazer a junção, tá? Aí a carreira de número 9 foi essa que a gente acabou de fazer, que foi 12 pontos baixos por toda a volta. 2 aumentos, 12 pontos baixos por toda a volta e 2 aumentos, tá bom? Agora, nós vamos fazer a carreira de número 10, tá? Que vai ser ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer a minha carreira de ponto sobre ponto, depois eu volto com vocês pra gente continuar. Prontinho, finalizada então a minha carreira de número 10, de ponto sobre ponto. No total aqui, nós ficamos com 32 pontos baixos, tá? Eu esqueci de falar na carreira anterior, que a gente fica com 32 pontos baixos, mas vocês podem ficar tranquilo aqui, eu vou deixar aqui na telinha pra vocês a quantidade de pontos quando eu esquecer de falar, tá bom? Então, agora a gente vai fazer mais da carreira 11, 12, 13, 14 e 15. Nós vamos fazer mais 5 carreirinhas retas. 5 carreirinhas retas de 32 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreirinhas retas de ponto sobre ponto e depois eu volto com vocês. Pronto, gente, olha, finalizei aqui, voltei já com o meu marcadorzinho aqui, tá? Fiz as 5 carreirinhas retas, agora prestem atenção que eu vou explicar pra vocês, tá? A minha peça, olha, contando aqui, vendo retinho,
finalizou aqui onde tá o marcador, a minha contagem de carreiras, tá? Agora, a gente vai ter que dividir a pecinha ao meio. Por quê? Porque a gente vai ter que subir a cabeça do cavalinho. E aqui, finalizou, ó. Essa outra parte aqui a gente vai costurar depois, beleza? Então, olha, na minha contagem de pontos, deu aqui, tá? Vou explicar pra vocês. Eu finalizei a carreira, né? Passei o marcadorzinho e fiz um ponto baixo. Vocês estão conseguindo ver? Acho que assim consegue ver melhor, né? Então, olha, pra minha peça é só um pontinho baixo aqui que eu vou ter que fazer depois do marcador. Então, vocês se atentem, tá? Então, olha, um pontinho. E agora, olha, eu vou dobrar a minha pecinha no meio, tá? Ó, dobrei a minha pecinha no meio e eu vou passar a minha agulhinha aqui. Eu preciso ter aqui, ó, nessa volta, 12 pontos baixos, tá? Então, ó, vamos contar aqui por cima nos Vzinhos pra ficar mais fácil, tá? Pra vocês, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, olha, o meu pontinho tem que vir um pra trás. Tem que vir aqui, ó. Tem que ser 12 pontinhos certinhos por toda a volta, tá? E a gente vem e faz um pontinho para juntar os dois, olha só. Juntou, tá vendo? Agora, a gente vai começar a subir a parte da cabeça, tá? Então, ó, a nossa primeira carreira, que vai ser aqui da cabeça, a gente vai fazer 12 pontos baixos na alcinha de trás, tá? Olha, só na alcinha de trás a gente vai pegar, ó, 12 pontos baixos. Por toda a volta a gente vai fazer, olha. Pra gente marcar o pescocinho, pra ele ficar firme. É por isso que a gente faz ponto baixo na alcinha de trás, tá? Pode ser ponto baixíssimo também, mas eu acho que o ponto baixíssimo, ele aperta demais, tá? Então, olha, 12 pontos baixos. Prontinho, ó, por toda a volta, a gente fez 12 pontos baixos na alcinha de trás e ficou sobrando a alcinha da frente, tá? Agora, vamos para a próxima carreira, tá? Vai ser a carreira de número... Essa aqui de 12 pontos baixos na alcinha de trás, foi a carreira de número 16, tá? Vamos para a carreira de número 17 agora. Olha, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, então vocês puxem o fio aqui, ó, para não ficar um ponto muito largo, tá? Porque a gente vai ter que pular aqui, ó, e vir aqui desse lado, pra gente começar a carreira de número 17, olha. Bem aqui, ó, a gente vai pegar só a alcinha da frente agora, tá? A gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Por toda a volta, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de número 17, de um ponto baixo e um aumento. E depois eu volto com vocês. E, gente, finalizei então a carreira de número 17, de um ponto baixo e um aumento. Puxei aqui o meu marcadorzinho, porque eu já tava aqui me embananando nesse tanto de ponto. Então, eu parei um pouquinho, contei, né, por volta toda aqui, deu 18 pontos. Aí, eu já coloquei o marcadorzinho pra mim não me perder de novo, tá? Próxima carreira, e eu aconselho vocês a fazer isso também pra não se perderem, tá? Próxima carreira, a carreira de número 18, vai ser 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Agora, nós vamos pegar as duas alcinhas do ponto, então, vai ser ponto baixo normal, vai ser 2 pontos baixos e um aumento, e lá no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e depois a gente volta. Prontinho, finalizada, então, a minha carreira de número 18, de 2 pontos baixos e um aumento, tá? Agora, nós vamos fazer carreiras retas de ponto sobre ponto, tá bom?
Então, vão ser 6 carreiras retas de 24 pontos baixos, tá? Essa aqui que a gente tá começando é a carreira de número 19. Nós vamos fazer a carreira de número... A carreira de número 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas carreiras retas, depois eu volto com vocês. Prontinho, gente, finalizada então aqui as minhas 6 carreirinhas retas. Agora, nós vamos para a carreira de diminuição, tá? Então, vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a volta, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira de diminuição, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui a minha carreira de diminuição. Agora, nós vamos para a carreira 26, que vai ser outra carreira de diminuição, só que agora vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a volta, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Lá no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Lembrando que essa é a carreira de número 26, tá bom? Depois que a gente finalizar essa carreira de um ponto baixo e uma diminuição, aí nós vamos parar um pouquinho para poder encher a peça, tá? A gente tem que encher a cabeça e encher o corpinho. Olha, eu terminei aqui. Agora, eu vou encher a cabeça, tá? Vou encher a cabeça e aproveitar que aqui ainda tá aberto para encher as perninhas, depois eu volto com vocês. Gente, olha, já enchi aqui a cabeça do nosso cavalinho, já enchi as patinhas também, tá? Estão todas cheinhas. Agora, a gente vai finalizar a cabeça aqui para depois fazer a costura lá. Carreira 27, nós vamos fazer 6 diminuição, tá? Diminuições, gente, diminuições. Então, ó, só fazer 6 diminuições. E aí, a gente já pode cortar o fio pra arrematar. Não precisa cortar o fio muito longo, tá? Pode cortar o fiozinho só pra fazer o anel mágico invertido. Porque a gente aqui só vai usar isso mesmo, tá? Então, olha, fiz aqui as 6 diminuições. Corta lá o nosso fiozinho marotinho. Cortou o fiozinho. Aí, nós vamos fazer o anelzinho mágico invertido aqui. E depois, a gente vai pegar um pedacinho de fio pra fazer a costura aqui, ó, do nosso cavalinho, tá? Então, aí é só fazer uma costura simples aqui, ó, por toda a volta, tá? Chegou aqui, é só arrematar. Aqui, depois, no popô, a gente vai fazer o rabinho dele, então, vai disfarçar aqui o popozinho dele, que vai ficar um biquinho, tá? Porque depois a gente vai colocar aqui o rabinho, não vai ficar tão feio, tá? Então, eu vou fazer o meu anel mágico invertido, vou fazer a costura aqui, né? Por toda a volta, depois que vocês forem costurando e sentir que precisa colocar um pouquinho de enchimento, coloca, tá? E o nosso cavalinho está ficando desse jeitinho. Bom, gente, então, olha, depois que eu fechei, fiz o anel mágico invertido e fiz a costurinha, ele fica desse jeitinho aqui, tá bom? Agora, nós vamos fazer as orelhinhas dele, tá? Deixa eu puxar o meu fiozinho aqui, a gente vai continuar com o off-white, tá? E aí, pra fazer as orelhas, nós vamos fazer 4 correntinhas, tá bom? Então, ó, a gente dá um nozinho inicial e aperta. Esse nós não contamos, tá? Então, nós vamos subir 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Nós vamos pular a primeira correntinha, tá? Vamos ver se vai focar aqui. A gente vai pular essa primeira correntinha aqui, ó, e vai vir na segunda, tá? Então, essa aqui que a gente terminou, a gente não faz nela, a gente pula e vem aqui na segunda e já faz um ponto baixo, tá? Laça o fiozinho, introduz no próximo pontinho e faz
meio ponto alto, tá? Depois aqui dentro do último pontinho, nós vamos fazer 4 pontos altos, tá? Dentro do mesmo ponto, olha. Tô no segundo. Pra quem não sabe fazer o ponto alto, é laçou o fiozinho, introduziu, puxou, a gente ficou com 3. Aí a gente tira 2, tira 2. Fizemos o terceiro. Quarto ponto alto, tá? Quarto e último ponto alto. Agora, nós vamos laçar o nosso fiozinho e no próximo pontinho, nós vamos fazer meio ponto alto, tá? Então, puxou, e agora no meio ponto alto a gente tira tudo, tá bom? E último pontinho aqui que ficou pra gente, nós fazemos um ponto baixo. Pode fazer uma correntinha e cortar o fiozinho, não precisa cortar o fiozinho muito longo, porque nós vamos costurar essa orelhinha assim, ó. Desse jeitinho, tá? Ela é bem pequenininha. Vocês vão precisar de 2 orelhinhas, tá? Então, façam outra dessa. Olha, eu tô com 2 aqui. E depois a gente vai dar continuidade no nosso trabalho. Agora, nós vamos mudar de cor, tá? Eu tô usando a cor Craft 7148 para fazer o focinho e a crina do nosso cavalinho, tá bom? Para fazer o focinho, nós vamos fazer 3 correntinhas, tá? Então, a gente vai fazer o nosso nozinho inicial, como eu falei pra vocês, é um nozinho. Então, a gente aperta, porque esse a gente não conta, tá? 1, 2, 3. Pode fazer bem apertadinhas as correntinhas, tá bom? Depois que fez as 3 correntinhas, o primeiro aqui a gente vai pular, tá? Ó, e vai vir no segundo, ó. E vai fazer um aumento, tá? Que é 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base, olha. E me sobrou aqui só mais um pontinho, tá? E aqui dentro desse pontinho, nós vamos fazer um aumento triplo, tá? Que é 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E aí, a gente já chegou do outro ladinho. Aqui do outro ladinho, vocês podem ver que ainda tem uma alcinha aqui, tá? Que é a última correntinha. Dentro dessa última correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Ficamos no total de 6 pontos baixos por toda a voltinha. Aí, nós vamos fazer a terceira carreira. Como é que vai ser a nossa terceira carreira? Nós vamos fazer aqui 2 aumentos já para começar, tá? Só vou ter um pouquinho de dificuldade de pegar esse pontinho, porque eu apertei muito ele. Peguei. Então, nós vamos fazer 2 aumentos, tá? Então, ó, vamos fazer o primeiro aumento aqui nesse pontinho. Pronto. Primeiro aumento. E o segundo aumento. Depois, nós vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. 2 aumentos novamente do outro lado, né? A gente já tá. 2 aumentos. E para finalizar, um ponto baixo. Pronto, finalizamos a nossa terceira volta com 10 pontos baixos. Vamos para a quarta volta. Nós começamos com um ponto baixo, a nossa quarta volta. 2 aumentos. Dois aumentos. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. 2 aumentos aqui na curvinha, tá? Ó. 2 aumentos. Então, primeiro aumento. E o segundo aumento.
e finalizamos com 2 pontos baixos. E aqui por toda a volta, nós ficamos com 14 pontos baixos, tá? Agora é a nossa última carreira, a quinta e última carreira. Nós vamos fazer ponto baixíssimo por toda a voltinha, tá? Porque, olha, não vai enchimento no focinho, né, no focinho do nosso cavalinho. Então, ele só deu uma viradinha. Então, eu quero marcar bem essa parte aqui, ó, por toda a volta do focinho dele. Por isso que eu vou fazer ponto baixíssimo por toda a voltinha, tá? Então, vão ser 14 pontos baixíssimos. Depois que a gente fizer os 14 pontos baixíssimos, é só a gente cortar o fio. Aí, corta o fiozinho um pouquinho longo, tá? Pra gente conseguir costurar o focinho. E aí, a gente vai vir com uma outra linha de outra corzinha pra conseguir bordar o narizinho dele, tá? Então, olha, acabei aqui. Agora, a gente corta a linhazinha e fica assim. Esse aqui que eu tava usando pra marcar a carreira, eu puxo pra dentro e já deixo ele aqui, ó. Na hora da costura, eu nem preciso arrematar. Como eu falei pra vocês, apertem bem essas 3 correntinhas do começo pra não ficar buraquinho na peça, tá bom? Então, olha, eu vou lá pegar o meu fio pra gente bordar o narizinho dele, pra gente dar continuidade. Então, pra fazer o bordado, a gente finalizou aqui, então a gente deixa o fiozinho pra baixo, tá? Vem aqui, ó, insere a agulhinha, puxa o fiozinho. Nós vamos introduzir já no próximo buraquinho, tá? Então, a gente não vai pular buraquinho nenhum. A gente já vai introduzir, ó, e sair lá do outro ladinho. Então, aqui nós vamos pular 2 buraquinhos, tá? É só pra fazer um detalhezinho mesmo, olha. E aí, depois a gente já insere no buraquinho da frente, tá? E puxa. Pronto, ó. É só um detalhezinho. Nós vamos fazer aqui, ó, na última carreirinha, tá? Então, ó, entre a carreirinha 3 e 4, nós vamos fazer o bordadinho do narizinho, tá? E fica assim o bordadinho. Eu tô usando a linha Amigurumi Soft, tá? Na cor 4005, mas vocês podem usar a linhazinha que vocês têm aí, tá bom? Então, agora que bordou, aí é só a gente vir, fazer o nozinho. E depois cortar a linhazinha que sobrou, tá? Aí, esse pouquinho aqui, a hora que a gente fizer a costura, a gente joga pra dentro, tá bom? E fica assim o bordadinho do narizinho do nosso cavalinho. Pra fazer a crina do nosso cavalinho, eu tô usando a mesma cor do focinho. E nós vamos começar com uma correntinha também. Vamos lá, fez o nozinho, né? E vamos subir 15 correntinhas, tá bom? Então, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas, tá? Agora, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Tudo dentro do mesmo pontinho, tá? Então, ó, vamos fazer lá juntinho. Nós vamos pular esse primeiro aqui, vamos introduzir no segundo. E já fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha dentro do mesmo pontinho. A gente laça, introduz, puxa e faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tudo dentro do mesmo pontinho, tá? No próximo pontinho, um ponto baixíssimo, uma correntinha, laçou o fio, faz um ponto alto,
uma correntinha e um ponto baixíssimo dentro do mesmo pontinho, tá? Vou fazer mais uma vez com vocês. Então, ó, introduz, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha, laçou o fio, introduz dentro do mesmo buraquinho e faz... Opa, o meu foi no outro, no da frente. Dentro do mesmo buraquinho e faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto baixíssimo dentro do mesmo pontinho. Gente, nós vamos fazer isso por toda a carreirinha das 14 correntinhas que me sobraram. Vai ficar assim, ó. Desse jeitinho vai ficar a crina do nosso cavalinho. Ela vai enrolar assim mesmo, mas aí na hora da costura a gente ajeita, tá bom? Então fica assim. Pra fazer a montagem do cavalinho, olha, eu já coloquei o focinho dele, tá? Olha, é bem pertinho aqui da onde a gente fez a primeira carreira pra subir a cabeça, tá? Olha, bem pertinho mesmo. Pula só a carreirinha, a primeira carreirinha já coloca na segunda, tá? Agora o que vai dar mais trabalho, que eu vou ter que apoiar na mesa pra vocês, é pra gente colocar a crina dele, tá? Então, olha, a crina dele, nós vamos colocar... Esse é o anel mágico invertido, tá? Nós vamos colocar um pouquinho pra frente do anel mágico invertido. Deixa eu pegar aqui os alfinetes. Agora é muito importante o alfinete pra gente poder colocar e prender a crina dele aqui, tá? Porque sem colocar alfinete, a gente não consegue fazer a costura, tá? Olha, aí eu venho, alfineto um pouquinho mais pra baixo também. Olha, ele vai fazer esse desenho aqui. Então, eu vou colocar um outro alfinete aqui, bem aqui embaixo. E aí, depois, o restante da crina, a gente vai colocar aqui nas costinhas dele. Tá? Pronto. Já tá tomando a forma de um cavalinho, estão vendo? E depois agora falta alfinetar as orelhinhas, né, do nosso cavalinho. As mini orelhas. Deixa só eu cortar aqui, que sobrou um pedacinho de linha. As orelhinhas. Bem aqui, ó. Aonde a gente começa a crina, a gente já alfineta a orelhinha de um lado e do outro. Vem um pouquinho de fibra aqui. Do outro lado também. Aí nós colocamos, né? Aí a gente dá uma olhadinha. Porque depois que alfineta, a gente já tem mais ou menos uma noção de como vai ficar a costurinha, tá? Precisa ficar algumas carreirinhas aqui, porque nós vamos bordar os olhinhos, tá? Então, eu gosto de deixar aqui umas 4, 5 carreirinhas nesse vãozinho entre o focinho, a crina e a orelhinha, porque a gente vai bordar os olhinhos aqui e para quem quiser bordar também a sobrancelha dele, tá? Então, ó, fica assim. Eu vou fazer a costura toda, né, da crina, das orelhinhas e do focinho. Depois eu volto com vocês pra gente fazer o rabinho dele e o bordado das feições. Eu não vou filmar fazendo a costura, porque já tem bastante videoaula aqui, que eu explico como eu faço a costura. E é uma costura super simples, tá bom? Então, eu vou costurar, depois eu volto com vocês. Bom, gente, então assim fica o nosso cavalinho depois de feita todas as costuras, tá? Ó, a crina, o focinho e os dois narizinhos, tá?
E agora, a gente vai bordar junto os olhinhos, tá bom? Então, ó, eu tô usando a linha Clea, que eu tenho aqui um novelinho há muito, muito tempo atrás. Eu ganhei esse novelinho e eu uso pra fazer o bordado da maioria dos bichinhos, tá? Que eu faço. O que eu fiz? Pra ficar um pouquinho mais grossinho, eu cortei um pedacinho de linha Clea e passei os 2 fiozinhos dentro da agulha, olha. Pra ficar mais grossinho, tá? Mas pra quem tiver linha Anne dá certo. E pra quem não tiver nem a Clea nem a Anne, divide o fio amigurumi no meio, tá? Abre o cabinho assim e tira, que também dá certo, tá? Bom, eu escolhi bordar os olhinhos dele dormindo, tá bom? Então, olha, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui, ó. E vou pular 2 buraquinhos e já vou sair no terceiro, tá? Vou puxar, só não vou puxar tudo, porque eu vou introduzir a minha agulha aqui dentro do buraquinho, tá? E aí sim eu posso puxar, ó. Puxei, agora eu vou introduzir novamente a agulha dentro do buraquinho que eu saí. E vou sair aqui na carreirinha de baixo, tá? Olha, na carreirinha de baixo. Não vou puxar tudo, porque eu preciso vir aqui, passar a minha agulha aqui, pra poder puxar o olhinho, tá? Então, ó, agora eu puxei e puxo tudo de uma vez, tá? Ó, fica assim o bordadinho do olhinho, tá bom? Agora, eu venho aqui, ó, no mesmo buraquinho que eu saí, eu vou introduzir, né? Introduzir a agulhinha e vou sair aqui do outro ladinho, olha. Só preciso sair na mesma reta, né? Ó. Acho que eu vou ter que voltar um pra trás. E agora eu puxo pra fazer o desenho do olhinho do nosso cavalinho, tá? Acho que eu vou ter que voltar um pra trás. Igualzinho nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Então, saímos aqui, 1, 2. No terceiro, a gente introduz e já sai aqui embaixo, né? Na carreirinha de baixo, pra fazer o desenho. Vamos passar já a nossa linha aqui, pra não precisar voltar. Olha. E agora é só passar aqui embaixo. Pra quem quiser fazer a sobrancelha dele, aí eu acho mais legalzinho fazer o quê? Puxou aqui, tira e vem com um cabinho só da linha, tá? Vem com um cabinho só pra fazer a sobrancelha dele. Bom, gente, então, ó, vou ensinar vocês agora a fazer o rabinho, mas o rabinho é super simples de fazer, tá? Eu peguei a cor Craft, coloquei lá 3 dedinhos meu, 3 dedinhos juntinhos, olha, segurei a pontinha aqui e dei algumas voltinhas, tá? Dei algumas voltinhas, não precisa dar muitas voltinhas, não. Aí a gente corta aqui. Deixa eu cortar. Corta. A gente pode tirar. Aí a gente vai cortar aqui embaixo, olha. Aqui embaixo, pra gente poder ficar com uma tirinha desse tamanhozinho mais ou menos, tá? Não precisa medir certinho, não, porque depois, se sobrar, a gente vai cortar, né, do rabinho do nosso cavalinho. E aí, é só vir aplicando. Aqui, ó. É que eu acho que eu já apliquei em toda a voltinha do rabinho. Mas, ó, é super simples. Vou vir aqui no cantinho. Insere a agulhinha, pega uma agulhinha fininha pra não puxar muita fibra, tá, ó. Insere a agulhinha no pontinho, dobra a linhazinha no meio. Vem e passa. E faz como se fosse um pontinho, olha. Pronto. E puxa pra apertar, tá? Coloca várias dessas no rabinho. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei a 7ª agora aqui com vocês, tá? Não precisa pôr muito, porque senão vai ficar muito cheio o rabinho do nosso cavalinho, tá? E se vocês sentirem a necessidade de cortar, ó,
Como o meu aqui ficou um pedacinho um pouquinho maior, pode cortar, tá? E assim fica o nosso cavalinho, nosso mini cavalinho. Então, finalizamos mais uma videoaula por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá? Ele fica muito lindinho de chaveiro. Pra quem gostou, já deixa o joinha, curte, comenta, compartilha com aquela amiga crocheteira que quer fazer essa fofura. Um beijão e fiquem com Deus.